acho que aqui. Isso mesmo. Pronto. Então, vamos começar. A gente já chegou a ver quase todo o sistema reprodutor feminino, na verdade, né? Onde nós estávamos, porque está escrito errado aqui em cima. Mas a gente já está finalizando o sistema reprodutor feminino, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida das aulas passadas, vocês podem perguntar, liguem o microfone, façam as perguntas de vocês. O momento de tirar a dúvida é esse mesmo, tá bom? A gente já viu os primeiros órgãos, né? A gente já chegou a ver o útero, o ovário. Não lembro se a gente chegou a ver o ciclo uterino. Não vimos, tá aqui. Não vimos ainda o ciclo uterino, né? Mas a gente já chegou a ver o ciclo ovariano, né? Que vai acontecer aí a produção do gameta feminino, né? Que é o óvulo, e a produção dos hormônios, né? Que é o estrógeno e a progesterona, que vai acontecer a partir da liberação do óvulo, tá? Quanto a isso, vocês têm alguma dúvida sobre como vai acontecer essa liberação do óvulo, como vai acontecer a produção desses hormônios? Ou não, tá tudo de boa, todo mundo entendendo tudo? Ou ninguém tá entendendo nada? Tem as duas opções, né? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver as tubas uterinas, tá? E os órgãos que ainda faltam. Quem não puder ficar na aula, só coloca a presença, tá? E pode sair da aula, que essa aula eu vou postar no YouTube. Assim que eu terminar aqui, eu já posto no YouTube, envio o link pro WhatsApp do líder e ele vai enviar para vocês, tá bom? Então, não precisa se prender aqui se vocês não puderem ficar agora. Só coloca o teu nome no chat para poder dar presença no final da aula, tá? Aí vamos continuar de onde a gente parou. Boa parte dos órgãos... Oi? Alguém falou? Não, né? Boa parte dos órgãos que a gente tem no nosso corpo são constituídos por 3 camadas. O que chega a ser meio incrível, pelo menos para mim, né? Quando estava começando a estudar anatomia, eu ficava muito besta com isso, que a maior parte das estruturas que a gente tem no nosso corpo vão se constituir em 3 camadas. E o útero não vai ser diferente, tá? Ele vai ser constituído de 3 tecidos diferentes, consequentemente vai ter 3 camadas. Vai ter aí o revestimento externo, né? Que é a camada mais externa, a parte de fora do útero, que a gente vai chamar de perimétrio. Eu espero que vocês estejam com papel e caneta na mão. Não sei se vocês já perceberam, mas eu não coloco muita informação no slide. Eu coloco mais imagens e falo, né? Então, é interessante que vocês anotem essas coisas para vocês poderem responder aí as atividades posteriores, tá? Enfim, a camada mais externa vai ser o perimétrio, tá? A camada de fora do útero. Tem ainda a camada intermediária, tá? Essa coloca como se fosse essa parede aqui, que vai ser o miométrio. Essa camada, ela é mais espessa, porque ela vai ser feita de músculo, basicamente feita de fibra muscular, tá? E, por fim, a gente vai ter a camada mais interna, que é o endométrio, que na realidade é a parte mais importante do útero. Essa parte de dentro, a parede de dentro do útero, ela vai ser muito vascularizada, né? A constituição dela é basicamente de glândulas e de sangue mesmo, tá? Que quando chega ali no período da menstruação, né, a gente perde todo esse revestimento externo, a gente perde toda a parede do endométrio, tá? E quando a gente está no período de ovulação, né, quando a gente está no período fértil, a gente o corpo, na verdade, faz com que o endométrio fique mais espesso. Por que que ele vai ficar mais espesso?
que é para quando houver a fecundação aqui nas tubas uterinas, né? E que esse óvulo, que o zigoto, na verdade, for jogado para cá, para dentro do útero, ele se prenda na parede do endométrio, tá? E a partir do endométrio que vai surgir estruturas como a placenta, tá? As glândulas que ficam presentes aqui no endométrio, elas vão produzir nutrientes, né, para o zigoto, mesmo sem ele se fixar aqui. Tipo, ainda não houve uma gestação, ainda não tem certeza da gravidez, ainda não aconteceu. O corpo simplesmente liberou. O corpo simplesmente liberou o óvulo, mas não houve fecundação. Mesmo assim, o teu corpo já começa a produzir nutrientes para esse embrião que pode acontecer, pode ser que surja uma gravidez. Quando surgir, teu corpo já tem liberado nutrientes para esse embrião. Se não houver a gravidez, ele já começa a perder endométrio a partir da menstruação e o óvulo que também não foi utilizado também vai ser jogado fora junto com a menstruação, tá? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Vamos continuar. O ciclo uterino, eu falei para vocês, acho que na aula passada, ele vai acompanhar o ciclo ovariano, né? O ciclo ovariano vai começar a partir dos efeitos do... Não tá me ouvindo? O pior que não tenho o que fazer quanto ao áudio. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá dando para ouvir? Eu tô falando baixo, é isso? Estão conseguindo me ouvir agora? Para mim, eu tô ouvindo normal. Eu tô vendo que são só algumas pessoas que estão reclamando, dizendo que não tá dando para ouvir. Eu tô ouvindo também. Tá, né? Tá ouvindo. Deve ser a conexão da internet de quem tá cortando. Pode ser. Vamos continuar aqui. Como eu já falei para vocês, desde a aula passada, o ciclo uterino ele vai acompanhar o ciclo do ovário, né? A gente já sabe, que também já foi falado na aula passada, que o ciclo ovariano ele vai começar a partir da liberação do hormônio folículo estimulante lá pelo hipotálamo, né? O hipotálamo libera o FSH. A partir do momento que esse hormônio está na nossa corrente sanguínea, o ovário começa o processo de maturação do folículo, crescimento e maturação do folículo, para poder liberar o óvulo. Quando ele libera o óvulo, os níveis de FSH e de LH tendem a cair, porque o nosso corpo está produzindo a testosterona é ótimo, está produzindo a progesterona e o estrógeno, tá? Quando os níveis de estrógeno e de progesterona começam a cair, novamente o FSH e o LH começam a aumentar de novo, tá? Quando o FSH aumenta, se inicia novamente o ciclo ovariano. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, enquanto está acontecendo todo esse processo lá no ovário, também vai estar acontecendo aqui no útero essas três fases. Na verdade, são três fases bem importantes e a menstruação que ninguém quer saber, mas enfim, né, acontece. Vamos lá. A gente vai ter aqui a fase proliferativa, tá? Que vai acontecer por causa do estrógeno que foi produzido pelo folículo. Ainda tá sem som? Ainda tem gente dizendo que tá sem som. Tá dando para me ouvir, gente? Tá normal, professora, tá normal. É porque alguns não devem estar liberado o áudio. Por isso que não estão ouvindo.
Certo. Mas tá com som normal aqui. Então, vou continuar, tá? Então, aqui na fase proliferativa, eita, que engodo, vai acontecer por causa da ação do estrógeno. Esse estrógeno, ele foi produzido pelo folículo lá dentro do ovário, tá? Durante o crescimento do óvulo, ele libera o folículo que vai estimular aqui o espessamento da parede do endométrio, tá? Lembra que eu falei que quando a gente está ali na fase de ovulação, as paredes do endométrio tendem a ficar mais espessas para poder acomodar o embrião? É justamente o que vai acontecer aqui na fase proliferativa, tá? Lá no ovário, né? Não aqui no útero, lá no ovário. Ele começou, o folículo que está lá dentro, começa a produzir o estrógeno e esse estrógeno vai estimular o útero a fazer esse espessamento aqui da parede do endométrio, tá? Vai ter aqui também a fase secretora, tá? Que é toda essa regiãozinha amarela, que é quando se origina o corpo lúteo, tá? A gente já conversou também sobre o corpo lúteo, ele vai secretar o estrógeno e a progesterona, né? O que a gente ainda não sabe é que esses dois hormônios, eles vão estimular o crescimento de algumas glândulas lá no endométrio, tá? Essas glândulas, elas vão secretar um líquido, né? Que vai nutrir o embrião, mesmo antes desse embrião se prender na parede, né? Eu já até falei sobre isso hoje mesmo, tá? Então, se vocês não lembram, o folículo foi crescendo, foi amadurecendo lá dentro do ovário, tá? Liberou o óvulo, aconteceu aqui a ovulação e o folículo permanece. Por quê? Porque ele vai se transformar em uma glândula. A partir desse momento, ela se transforma em uma glândula e vai agir como uma glândula do sistema endócrino, porque ela vai produzir e vai secretar hormônios, vai produzir e vai secretar o estrógeno e a progesterona. A partir de que começa a produzir esses hormônios, começa a secretar esses hormônios, ela vai estimular a formação de outras glândulas lá na parede do endométrio, tá? Lá dentro do útero. E essas glândulas que são produzidas lá vão fazer o papel de nutrir, né, o embrião, caso ele se instale na parede do endométrio, caso haja uma gestação, tá? Aí existe também a fase menstrual, né? Só para deixar claro, o ciclo uterino e o ciclo ovariano, ele pode variar de mulher para mulher, tá? Existem algumas mulheres que esse ciclo vai durar 28 dias, outras que duram 30 dias, e tem mulheres que, devido a algumas patologias, não tem como controlar, certo? Não existe um controle, ela não sabe dizer quanto tempo dura o ciclo dela. Tem períodos que duram 40 dias, outros períodos que duram 50 dias. Então, isso aqui não é uma regra, digamos assim. Não tem quando a gente está começando a estudar a anatomia, que a gente estuda a anatomia e estuda a anomalia, né? Que é uma diferença, mas não chega a ser uma patologia. Então, é mais ou menos assim, tá? A gente tem aqui o que seria normal e a gente tem algumas divergências, alguns ciclos de algumas mulheres que não vai bater com isso daqui, mas chegar a ser uma patologia em si. Aí seria uma anomalia, tá? Isso é só uma comparação, tá certo? Não é que realmente seja uma anomalia, não. Aí vamos lá. Aqui na fase menstrual, né, ela só vai acontecer se não houver a fecundação. Só vai acontecer se o embrião não se prender na parede do útero, tá? O que acontece aqui? Os níveis de estrógeno e de progesterona começam a cair. E quando esses níveis de hormônios caem,
né, começa também a acontecer a desintegração do endométrio. E quando esse endométrio começa a se desintegrar, a gente tem a menstruação, tá bom? As tubas uterinas. Não parece, né? Quando a gente começa a estudar o sistema reprodutor feminino, seja aqui ou em outro local, se você for conversar sobre, as pessoas sempre vão falar sobre o útero, sobre os ovários, mas não vão dar a importância necessária aqui para as tubas uterinas. Mas esse é um órgão muito importante. Por quê? Porque é aqui que vai acontecer a fecundação. É dentro das tubas uterinas que o espermatozoide vai encontrar o óvulo, tá? Tem alguém falando no chat, é? Então, vamos lá. Antes, quando a gente estudava lá no ensino, não sei vocês se chegaram a ver esse tipo de conteúdo no ensino fundamental, mas eu cheguei, tá? E quando eu estava estudando ensino fundamental, a gente ainda chamava de trompas de falópio, né? Que já não é mais assim, esse nome caiu em desuso e hoje a gente chama de tubas uterinas, tá? Elas vão ter o papel aí de transportar o óvulo do ovário até o útero, tá? E a gente vai dividir ela em 3 partes. Vai ter aqui o infundíbulo, que é essa parte mais próxima do ovário, e ela vai ter essas estruturas que são chamadas de fímbrias. São tipo uns cílios. Elas vão ser responsáveis por captar o óvulo que está saindo aqui do ovário. Eu espero que vocês entendam isso. As tubas uterinas, elas não ficam ligadas, coladas no ovário, tá? Não ficam. Ficam com uma distância suficiente para essas fímbrias ficarem aqui, varrendo a superfície do ovário, tá? Quando o óvulo é liberado, as fímbrias vão captar, né? Vão pegar aqui esse óvulo e vão jogar ele para dentro da tuba uterina. Tá? O papel das fímbrias é basicamente esse: captar o óvulo que foi liberado e jogar para dentro da tuba uterina, tá bom? A gente tem aqui a ampola, e a ampola, né, vai ficar aqui entre o infundíbulo e o istmo e vai ser a parte mais importante da tuba uterina, porque é aqui nessa região da ampola que vai acontecer a fecundação. Essa pergunta está lá na atividade, viu? Na atividade que eu enviei hoje. Onde que acontece a fecundação? A fecundação, ela acontece na ampola das tubas uterinas, tá? E o istmo vai ser aqui a continuação da ampola, né? Já está muito próximo aqui do útero. Existem algumas literaturas que dividem as tubas uterinas em 4 partes. Coloca aqui o istmo e ainda coloca a parte uterina, que seria só essa regiãozinha aqui, ó. Mas, no fim, o istmo é a mesma coisa, então é desnecessário, tá certo? Aqui no interior das tubas uterinas vai ser cheia de células ciliadas, certo? São células que têm como se fossem os pelinhos que vão fazer o papel de varrer o óvulo para dentro do útero, tá? Lembrando que se houver a fecundação aqui na ampola, ela não vai estar varrendo o óvulo, vai estar varrendo o zigoto, tá bom? Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. A gente já chega aqui no último dos órgãos internos, tá? Já vou deixando bem claro que a gente tem uma visão muito errada do que é a vagina, né? Na verdade, a gente aprende errado e a gente deixa o conhecimento errado a vida toda, né? A gente entende por vagina a parte de fora, a parte que a gente está vendo, e não é. A estrutura externa é a vulva, a vagina é um canal, tá certo? É a parte de dentro, não é a parte de fora, tá? É basicamente um canal mesmo e vai medir cerca de 8 centímetros de comprimento e vai possuir algumas funções. Vamos lá. Vai servir de saída para o bebê,
tá? Vai servir, vai ser o local, né, da penetração durante o ato sexual e também vai ser a passagem do sangue durante a menstruação, tá? Aqui nas paredes da vagina vão existir duas... Oi? Aqui nas paredes da vagina vão existir duas glândulas, né, que são as glândulas de Bartholin, que elas vão ser responsáveis por produzir um líquido que vai lubrificar a vagina durante o ato sexual, tá? Outra coisa muito importante, e eu acho bastante legal, na verdade, aqui da vagina, é que esse local, ele é repleto de bactérias. São trilhões de bactérias diferentes nessa região, tá? São bactérias normais, fazem parte da microbiota da vagina. Não é porque a mulher é imunda, é porque ela tem que ter. Essas bactérias têm o papel de fazer a limpeza da vagina. Então, a gente tem um órgão autolimpante. A gente não precisa lavar lá por dentro, não, tá? Ela se limpa sozinha, a gente não precisa fazer isso. Outra coisa, uma curiosidade, na verdade, uma curiosidade sobre essa região é que ela pode se expandir em até 200%, tá? Já que ela mede cerca de 8 centímetros e passa um bebê por aí, né? Passa uma criança por aí. E tem umas crianças que são bem grandes, então ela pode se expandir até 200%. Outra curiosidade, chega a ser engraçado, mas são o tipo de pergunta que os alunos me fazem quando eu estou na aula presencial. E aqui no EAD, os alunos não costumam fazer perguntas, aí ficam contidos, né? Então, eu vou responder sem vocês perguntarem, tá? Tem alguma coisa dentro da vagina. Não dá para perder nada aqui dentro. Como eu falei, são só 8 centímetros. Se tu perdeu alguma coisa lá dentro, só coloca os dedos que você vai achar, tá? Outra, gente, pelo amor de Deus, vagina não fica larga, tá? Esse é um órgão muscular. Não interessa a quantidade de sexo que essa mulher faz, nem quantos filhos ela pariu. Ele não vai ficar largo, sempre vai voltar para a posição inicial. Óbvio, a gente vai perdendo uma quantidade muito grande de colágeno e de elastina conforme a gente vai envelhecendo. Então, é normal que haja esse processo de enlarguecimento com a idade, e não porque essa mulher faz muito pariu demais, tá? Esse é um órgão muscular, ele é rico em colágeno, é rico em elastina, e ele sempre volta para o lugar, tá bom? Deixa eu ver. Só para frisar, tá? É uma região que é cheia de bactérias, e não é interessante fazer essa lavagem por dentro, tá? A lavagem tem que ser externa. Quando você lava por dentro, você está retirando essas bactérias e você está deixando o canal suscetível à doença, suscetível a infecções, tá bom? Eu achei que eu tinha colocado aqui sobre um exame, mas deve estar mais para frente. Eu falo para vocês sobre ele daqui a pouco, tá? Sobre a vulva. A vulva é a parte externa, basicamente isso. Toda a região externa do sistema reprodutor feminino a gente vai chamar de vulva, tá? Vai ter o monte de Vênus, ou região pubiana, que é onde é para ter os pelos. Essa moça está sem pelos, mas é para ter os pelos, tá? Na verdade, existe uma discussãozinha entre alguns ginecologistas. Por quê? Porque alguns deles dizem que a gente tem que deixar esse pelo no lugar. E outros já dizem que não precisa, tá? O que acontece? Esse pelo precisaria ficar aqui nesse lugar, porque antigamente, muito antigamente mesmo, as mulheres dormiam, os homens também, né? Dormiam no meio dos matos e dormiam só de vestir, não usavam roupa de baixo e tal. E acontecia de, sei lá, alguns micro-organismos, né?
que não são tão micros, tentar chegar nessa região, e esses pelos serviriam de proteção, tá? Hoje já não é mais assim, as nossas casas são, como é que eu posso dizer? São protegidas, né, contra esses micro-organismos. Então, já não tem mais tanta necessidade desses pelos, tá? Aí tem aqui a estrutura dos grandes lábios e os pequenos lábios também servem de proteção, tá certo? O clítoris, ou clitóris, na verdade, é uma região que é muito semelhante à glande que existe lá no pênis dos meninos. A gente conversou que o estímulo erótico lá no sistema reprodutor masculino vai acontecer por causa da manipulação do prepúcio sobre a glande. Então, o estímulo erótico aqui no sistema reprodutor feminino vai acontecer por causa da manipulação dos dedos ou de qualquer outra coisa sobre essa região do clitóris, tá? Aqui é a entrada da vagina, que a gente já conheceu, o períneo, certo? Que é a região que fica entre a vagina e o ânus, e a uretra, que, como eu já deixei bem claro para vocês, o sistema urinário e o sistema reprodutor feminino aqui vão ser separadinhos, né? Diferente do sistema reprodutor masculino, que vai dividir essa estrutura com o sistema urinário. Aí, para que a gente precisa saber de todas essas coisas, né? Porque às vezes a gente fica vendo essa ruma de informação e não tem uma aplicação muito precisa, né? Então, eu coloquei aqui para vocês verem o exame de esterossalpingografia, tá? Esse exame, é um exame ginecológico e a gente utiliza o raio-x nesse exame, tá? Com injeção de contraste, que ele vai servir para averiguar a presença de miomas, na verdade, a presença de nódulos, nodulações, né? E de anormalidades, tanto no útero quanto nas tubas uterinas, e não chega até os ovários, até chega, mas ele não vai penetrar os ovários, tá? A gente vai estudar precisamente o útero e as tubas uterinas nesse exame, tá bom? É um exame dinâmico, se vocês nunca viram, acredito que tenham, não, se ainda estão vendo anatomia, ainda vão ver exames contrastados, né? É um exame dinâmico, tá? Ao mesmo tempo que se injeta o contraste, a gente já vai fazendo as imagens, tá? Aqui eu acho que aparece bem direitinho, deixa eu ver se aparece a imagem de novo. O contrastezinho subindo, ó. Conforme vai injetando o contraste, a gente vai fazendo as imagens, vai adquirindo as imagens para a gente acompanhar esse contraste subindo e indo para as regiões que a gente quer estudar, tá bom? Alguma dúvida sobre esse sistema? Alguma dúvida? Então, vamos continuar. A gente vai começar o sistema circulatório, tá? Aqui também é muita informação, tá certo? E vamos primeiro dividir aqui esse sistema em duas partes. O sistema circulatório, ele vai compreender, né, o sistema cardiovascular e o sistema linfático. A gente vai ver os dois, tá? O sistema linfático, ele vai estar ligado ao sistema imunológico, então a gente vai conhecer toda essa parte da produção de antígenos, tá? A produção de anticorpos no nosso corpo, e o sistema cardiovascular vai compreender aí o coração e todos os vasos que vão irrigar o nosso corpo, tá bom? A gente vai direcionar esse estudo bem direitinho. Primeiro a gente vai ver o cardiovascular, e eu acredito que, se Deus quiser, em nome de Jesus, e que todos digam amém, a gente finaliza o conteúdo da aula que vem, até porque na aula que vem é o último encontro com vocês, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui as funções desse sistema, tá? Professora? Pois não? Oh, desculpa atrapalhar, é que eu, como segunda-feira é a última aula, né? Eu quero aproveitar para perguntar, vai ter, segunda-feira é feriado, então vai ter aula normal, né? Vai, porque esse feriado já foi antecipado pelo governador.
Ah, Viu? Durante a pandemia, ele antecipou alguns feriados e o dia 7 de setembro foi um deles. Tá bom? tá certo então. Obrigada. Aula normal, inclusive, é o dia da entrega dos trabalhos e das atividades de vocês, tá? Quem for deixar lá no grau, tente deixar no dia 7, vai estar aberto, elas vão estar trabalhando lá normalmente. Quem for deixar lá, vá deixar no dia 7, tá? Que no dia 8 eu vou buscar, tá bom? E quem for me entregar por e-mail, tem até meia-noite do dia 7, tá? Tá ok. Então vamos lá. Primeiro vamos entender aqui as funções desse sistema, tá? Transporte de nutrientes e transporte de gases, basicamente a mesma coisa, porque a maioria das nossas células são nutridas a partir do oxigênio, tá? Então, transporte de nutrientes também, porque vai levar os eletrólitos, né? O cálcio, o sódio, o magnésio, as vitaminas, os eletrólitos do nosso corpo, né? Que o nosso corpo precisa, vai ser transportado pelo sistema circulatório. Transporte de gases. Eu acredito que deu para compreender bem nas aulas de sistema respiratório que as hemácias são células sanguíneas e que elas vão levar, né, o gás carbônico e o oxigênio para o nosso corpo e vai tirar do nosso corpo o CO2, tá? Também vai fazer o transporte de produtos de excreção das células ou órgãos, né, para os órgãos excretórios, ou seja, vai transportar aquilo que o nosso corpo não quer para o sistema urinário ou para o sistema digestório para que a gente possa eliminar, tá? Vai fazer o transporte de hormônios e de produtos metabólicos, né? Essa parte eu acredito que também já deu para entender bastante lá no estudo do sistema endócrino, que os hormônios eles são transportados pela corrente sanguínea para um órgão ou dependendo do tipo de glândula, se for uma glândula exócrina, vai ser transportado da corrente sanguínea para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade, tá? Vai fazer também a regulação da temperatura corpórea. Na verdade, vai fazer a regulação da temperatura vamos colocar corpórea, né? Porque só para dar um exemplo bem específico, também quando a gente estava estudando o sistema respiratório, eu falei sobre a vascularização da cavidade nasal, né? Eu disse que essa região da cavidade nasal é bastante vascularizada, passam muitos vasos, passam muitas artérias ali nessa região. E por conta da quantidade de artérias e de sangue que circula nessa região, né, acontece aí a termorregulação do muco que fica presente na cavidade nasal. Isso também vai acontecer em todas as regiões do nosso corpo, tá? E a defesa contra agentes patogênicos. Aqui a gente já está falando do sistema linfático, tá? O sistema linfático, ele vai ter a função de produzir, né, anticorpos, de produzir antígenos contra algumas patologias que nosso corpo já conhece ou reconhece, tá? A gente vai entender essas funções bem direitinho, de acordo com cada órgão, como elas vão acontecer aqui dentro, tá bom? Vamos primeiro conhecer o principal órgão do sistema cardiovascular, o coração. Também é o mais lindo do nosso corpo todo, né? Mas só para deixar claro, já vou deixando bem claro, é uma piada assim que eu acho que todo professor conta e que todo aluno já conhece e está cansado de ouvir, mas eu não vou deixar de falar por causa disso. Coração não guarda amor, não tem ninguém morando lá dentro, tá? Ninguém mora no coração de ninguém. É um órgão muscular e oco, só para deixar claro. Oco, não tem nada lá dentro, tá? Só passa sangue e passa rapidamente. Então vamos lá. Como já falei, é um órgão musculoso e ele vai ser formado por 4 cavidades. A gente vai já conhecer essas cavidades, tá? Vamos devagarzinho. Quanto à localização desse órgão no nosso corpo, ele vai ficar atrás do osso externo,
né, que vocês já conhecem. É um osso que fica aqui na região anterior, no mediastino, tá? E o coração também vai ficar nessa região do mediastino, tá bom? E vai ser protegido pela caixa torácica, junto com os pulmões e os grandes vasos. Ok, Fábio, ok. Tô vendo aqui. Tá? Então, vai ficar protegido, né? Aqui junto com os pulmões, junto com os grandes vasos, que são as veias cavas inferior e superior, e a artéria aorta, tá? E fica nessa região do mediastino, só para deixar claro. O coração, ele fica no meio da cavidade torácica. Ele não fica do lado esquerdo do peito, ele fica no meio. Ele vai ter uma inclinação para o lado esquerdo, mas ele fica localizado aqui na região do mediastino, tá bom? Sobre as câmaras, as cavidades do nosso coração, vão ser em número de 4, como eu já falei, tá? Os átrios direito e esquerdo e os ventrículos direito e esquerdo, tá? O coração vai ter um formato de conezinho invertido, né? E a parte do ápice cardíaco é essa parte aqui de baixo, tá bom? Vai ser a parte de baixo que vai ser o ápice cardíaco. Diferente do ápice pulmonar, que é na região superior, né? Sobre as paredes cardíacas, a gente vai ter o pericárdio, e o pericárdio, ele é como se fosse um saco mesmo, feito de tecido fibroso, tá? Que vai envolver o coração, também vai envolver uma parte aqui dos grandes vasos, e a função dele vai ser impedir que o coração se encha além dos limites, tá? Ele vai evitar que o coração cause danos aos pulmões, enquanto acontece aí o batimento cardíaco. Essa membrana, que é o pericárdio, ela, mesmo ela sendo flexível, ela não se estica. E é por isso que ela vai fazer esse papel de evitar que o coração se expanda além dos limites, de evitar que o coração se encha além dos limites, tá? Aí só para a gente entender aqui bem direitinho, porque você olha para essa imagem e enxerga o pericárdio aqui nessa imagem, mas não enxerga o pericárdio nessa imagem aqui. Você enxerga o epicárdio. Por quê? Vamos lá. O pericárdio, ele vai ser constituído por dois tecidos, duas camadas de tecido, tá? O pericárdio parental, que é justamente esse tecido que eu acabei de falar, né? Feito de tecido fibroso, ele vai envolver o coração, mas vai haver uma cavidadezinha. Lembra lá do pulmão, quando a gente estava falando da pleura? Não são duas pleuras, né? Aí tem uma cavidade, tem uma pleura, uma cavidade e outra pleura. Aqui vai ser do mesmo jeito. Pericárdio, uma cavidade, epicárdio, tá? Que o pericárdio visceral, que é o que realmente está ali encostado no coração, a gente chama de epicárdio, tá certo? É uma membrana que vai recobrir o coração, tá? O espaço entre essas duas membranas, a gente vai chamar de cavidade pericárdica, né? E lá dentro dessa cavidade vai percorrer um líquido, que a gente vai chamar de líquido pericárdio, é um líquido seroso também, tá? E vai ter a função de lubrificar o coração e de facilitar o movimento cardíaco, justamente para evitar que o coração fique ali, como é que eu posso dizer? Com atrito entre os pulmões, tá bom? A segunda camada da parede cardíaca vai ser o miocárdio. Olha a diferença, tá? Não é que na vida real seja assim, mas no desenho deixa bem explícito que o epicárdio é bem fininho, o endocárdio é bem fininho, mas o miocárdio é bem espesso, tá? Essa é a camada intermediária e ela vai ser bem espessa. Por quê?
ela vai ser constituída basicamente de músculos. E é por causa dela, né, que vai acontecer a contração e o relaxamento do coração, tá? É esse tecido muscular, que vai se contrair e relaxar para que aconteçam os batimentos cardíacos, tá bom? A função do miocárdio é basicamente essa, é bombear o sangue para fora do coração, tá certo? A energia que o miocárdio precisa, né, para essas contrações, ela vai vir da respiração, tá? Vai vir do oxigênio que foi captado lá pelo sistema respiratório. Então, para que aconteça esse processo do batimento cardíaco, o coração precisa de muito oxigênio, tá? E também de nutrientes, né, para que o funcionamento possa acontecer de forma correta, tá? E também para manter a saúde das artérias coronarianas. Aí vamos entender o que são essas artérias coronarianas, né? Que ninguém vai perguntar, mas eu sei que a dúvida está aí. As artérias coronarianas são as artérias que vão irrigar o próprio coração, tá? O coração tem a função de bombear sangue para todo o corpo, inclusive para ele mesmo, certo? Os tecidos, os próprios tecidos do coração precisam ser alimentados, precisam ser irrigados, tá? E quem vai fazer esse papel são as artérias coronarianas. E quando existe algum bloqueio, algum trombo, alguma placa de ateroma ou de gordura nessa região do coração, a gente tem um processo chamado de infarto, né? Infarto agudo do miocárdio ou ataque cardíaco, tá? Que é quando acontece esse bloqueio nas artérias coronárias e evita a passagem de oxigênio para o coração e causa a morte do tecido, tá? Quando a gente entender aí melhor as estruturas, né, das artérias, das veias, a gente vai entender ainda melhor essa doença. Então, a gente fala um pouquinho mais dela lá na frente, tá? Agora, por agora, é só para a gente entender que esse processo do infarto, o processo do ataque cardíaco acontece aqui nas artérias coronarianas e que essas artérias são os vasos que vão irrigar os tecidos do próprio coração, tá? Aí vamos voltar aqui para as paredes cardíacas. A gente já viu o pericárdio, né, em suas duas camadas, e a gente já viu o miocárdio, ficou faltando apenas o endocárdio, certo? Essa membrana, ela vai revestir o coração internamente, vai ser a parte de dentro, tá? E vai revestir tanto os átrios como os ventrículos, e também vai ser a partir dela que vão se formar as válvulas cardíacas, tá? E as válvulas cardíacas são estruturas que são responsáveis pelo controle do fluxo sanguíneo dentro do próprio coração. Se ficou dúvida, fica tranquilo, que a gente vai entender elas agora, tá? As válvulas cardíacas, só um tempo para me beber uma água. As válvulas cardíacas, elas funcionam de forma unidirecional. Como assim? Elas vão servir para impedir que o sangue que está aqui no átrio, né? Na verdade, para impedir que o sangue que está aqui no ventrículo retorne para o átrio, tá? Todas essas animações que vocês estão vendo são válvulas. E essas aqui também, ó. No momento que ela está aberta, no momento que ela fecha. Aqui também é outra válvula, tá? Toda vida que o sangue passa por uma válvula, elas vão se fechar, tá? O sangue, que é normal, querer fazer o refluxo, vai bater nessa válvula e vai continuar o seu caminho, tá? Se tiver algum problema de válvula, aí também vai ter um problema cardíaco, porque elas precisam estar funcionando da forma correta, tá bom? Existem 4 válvulas dentro do coração. Essa parte está aqui. Dessa vez eu anotei. Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica e válvula pulmonar. A válvula mitral, ela vai separar
O átrio esquerdo do ventrículo esquerdo é essa válvula aqui, tá? A válvula tricúspide, ela vai ser formada assim por 3 folhetos, ó. Se fecha com 3 folhetos, tá? E ela vai separar o átrio direito do ventrículo direito. A gente ainda tem a válvula aórtica, que ela vai ficar localizada na saída do ventrículo esquerdo e da aorta, tá certo? E a válvula pulmonar, que fica entre o ventrículo direito, que essa válvula não aparece aqui, fica entre o ventrículo direito e agora me perdi. E a artéria pulmonar, tá? A válvula pulmonar fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, tá bom? E existem, né, já para essas válvulas funcionar, precisam existir algumas estruturas que a gente vai chamar de cordas tendíneas ou cordas tendinosas, que é mais fácil de falar, tá? São basicamente tendões, certo? Que vão se prender aqui na parede dos ventrículos, tá? E elas vão impedir que as válvulas se invertam. Não tem o guarda-chuva, aqueles guarda-chuva que é bem molinho, que quando dá aquele vento ele vira para cima, né? Pronto. Essas cordas, elas vão impedir que as nossas válvulas façam isso. Vão impedir que elas virem para cima, tá? Porque se acontecer esse tipo de coisa, o sangue vai sofrer um refluxo e vai acabar voltando para a posição anterior, tá? Ainda que sobre a vista externa do coração, a gente vai conhecer as faces, tá? É uma parte bem simples, tanto as faces como as margens são bem simples, não tem muita dificuldade aqui. A face anterior ou a face externocostal vai ser formada basicamente pelo ventrículo direito, né, que é a parte da frente do coração, tá? Tem a face inferior ou a face diafragmática, que vai ser formada pelos ventrículos, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo. Ela fica ancorada sobre o diafragma, tá certo? E, por fim, a face pulmonar, que a gente também pode chamar de face esquerda, tá? Ela vai ser formada basicamente pelo ventrículo esquerdo e ela vai ocupar a impressão cardíaca. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava estudando sistema respiratório, eu falei para vocês que o pulmão esquerdo ele vai ter um lobo a menos do que o pulmão direito, né? E que vai ter uma região nesse pulmão que a gente vai chamar de impressão cardíaca, que é onde o pulmão vai se ancorar, vai se guardar, onde o coração vai se guardar ali perto do pulmão, tá? Então, vai ser essa região, vai ser a face pulmonar que vai ficar guardada na impressão cardíaca lá do pulmão, tá bom? As margens cardíacas também são super simples, não tem dificuldade aqui nessa história, tá? As margens são os limites do coração, tá bom? A margem direita, ela vai ser formada pelo átrio direito, tá? Pela câmara cardíaca, né? Que a gente chama de átrio direito. A margem inferior vai ser formada pelos ventrículos direito e esquerdo. A margem esquerda, formada pelo ventrículo esquerdo. E, por fim, a margem superior, que vai ser formada pelos 2 átrios, né? E pela uma parte aqui da aorta ascendente e pelo tronco pulmonar também, tá? A gente vai entender todas essas estruturas. Eu sei que é muita coisa, mas fiquem calmos que vai dar certo. Relaxem. Vamos lá. Vamos entender aqui as câmaras cardíacas separadamente, tá? Antes da gente chegar lá na parte do sistema circulatório, como que funciona, para onde o sangue vai, o que tem no sangue, por que oxigena isso, por que sai gás carbônico daqui, a gente primeiro precisa entender o caminho que esse sangue vai fazer,
tá? Eu só posso entender o caminho que esse sangue vai fazer quando eu conhecer o coração. Se eu digo que o coração é o principal órgão do sistema cardiovascular, esse é o órgão que eu mais tenho que conhecer. Tenho que conhecer as veias? Tenho que conhecer as artérias? Sim, obviamente, com certeza, claro. Mas eu preciso conhecer o carro-chefe desse sistema, e ele é o coração. Tá? Você precisa saber o que tem dentro e o que tem por fora. Existem alguns exames que a gente vai precisar realmente conhecer as estruturas do coração, tá? Óbvio, professora, eu não dou diagnóstico, quem dá o diagnóstico é o médico, eu só vou lá, coloco a técnica e aperto o botão para fazer o exame, posiciono o paciente, tarará. Sim, verdade, é isso que você faz, mas você precisa conhecer a anatomia do teu corpo e precisa conhecer as estruturas que estão, mesmo que sejam internas aos órgãos, tá? Então, você precisa conhecer o coração internamente e externamente, para que você entenda o que é que está acontecendo ali no teu exame, para que você olhe para o exame e já saiba se tem uma patologia ou não. Você pode ser testado no seu mercado de trabalho, né? Digamos que em uma seleção o médico coloque lá 2 exames, duas películas ou algumas tomografias e chamam você e um outro técnico e pede para você olhar e dizer o que está vendo. Vai que tu não conhece a estrutura. Você não estudou o coração por dentro porque você achou que não precisava, né? Quando na realidade precisa e precisa muito. Quando vocês chegarem lá nos exames de medicina nuclear, nos exames contrastados também, né? Vocês vão realmente ver que a gente estuda a funcionalidade dos órgãos. A gente vai entender a fisiologia dos órgãos, né? Tipo a esterossalpingografia, que foi o exame que a gente acabou de ver, acontece ali em tempo real e você vai fazendo as imagens de acordo com que o contraste vai passando pelo corpo do paciente, né? Então, você precisa entender as estruturas do corpo para você saber a hora certa de fazer a imagem, tá? Se tu está fazendo uma urografia, por exemplo, você está fazendo um exame para avaliar o sistema urinário, você precisa saber que tem que fazer imagens quando esse contraste chegar no rim, tem que fazer imagens quando esse contraste estiver no ureter, tem que fazer imagens quando ele chegar na bexiga e na uretra. Se você não souber as estruturas, você não vai saber a hora certa de fazer as imagens, tá? Então, é preciso estudar todas as estruturas do corpo, mesmo que você ache cansativo e chato, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O átrio direito, tá? É uma cavidade que vai receber sangue rico em CO2, tá? No átrio direito, sempre vai receber sangue rico em gás carbônico, tá? E vai receber esse sangue através de 3 veias. Quais são elas? Veias cavas superior e inferior e através do seio coronário, tá? Seio coronário são um conjunto de veias que vão fazer aqui vai servir, vai fazer a função oposta das artérias coronarianas. Enquanto as artérias coronarianas irrigam o coração, os seios coronários, que são as veias coronárias, né, vão retirar o CO2 e voltar a trazer de volta aqui para dentro do coração, tá? O átrio esquerdo, aqui, essa região aqui, tá? Vai receber o sangue rico em oxigênio, também sempre vai receber o sangue rico em oxigênio por meio de 4 veias. Essas 4 veias estão vindo dos pulmões. Presta atenção, tá? O sangue rico em oxigênio que chega ao átrio esquerdo, ele chegou aqui através de 4 veias, tá? Essas veias estão vindo do pulmão para o coração, tá bom? A gente tem o ventrículo direito. Aqui no ventrículo direito também sempre vai correr sangue rico em CO2, tá? Esse sangue, ele passa do átrio direito
para o ventrículo direito através de uma válvula chamada tricúspide, certo? E essa válvula, a gente já sabe, ela serve para impedir que o sangue retorne aqui para o átrio, tá? Por fim, a gente tem aqui o ventrículo esquerdo. E é o ventrículo esquerdo que vai formar a região do ápice cardíaco, tá? Vai ser o sangue que vai correr aqui dentro é rico em oxigênio, tá? Ele vai passar aqui pela válvula mitral, tá certo? E quando chegar aqui nessa região do ventrículo, ele vai ter a função de bombear o sangue para todo o corpo, tá? E é exatamente por isso que essa região do nosso coração, se você observar bem, essa parte aqui do coração é a parte mais espessa. Olha como essa parede é fininha e olha como essa é mais grossa. Precisa ser mais grossa, né? Precisa ter uma quantidade maior de músculo aqui, tá? Para que o nosso coração tenha força o suficiente para jogar esse sangue para fora do corpo. Para fora do corpo, não, por favor, né? Para jogar esse sangue para todo o corpo, para irrigar todas as células do nosso corpo, tá? Sobre os vasos sanguíneos, né? São basicamente tubos. É uma tubulação, literalmente, por onde o sangue vai passar, por onde o sangue vai circular, certo? Eles vão formar um sistema de tubos que vão garantir que o sangue seja direcionado para todo o corpo, tá? A gente vai ter esses vasos formados em três camadas, tá? De três tecidos diferentes também. A túnica íntima, que a gente pode observar ela aqui na artéria e pode observar ela aqui também nas veias, tá? E aqui nas artérias, a túnica íntima vai ser um pouco mais elástica do que nas veias. A gente vai entender isso. É que aqui nas artérias, a pressão do sangue é muito alta, tá? Então, ela precisa realmente ser um pouquinho mais elástica para poder aguentar essa pressão. Já aqui nas veias, a pressão é menor e ela tem o auxílio dessas válvulas que vão ajudar a fazer aí a circulação do sangue, tá? Tem aqui a túnica média, que vai ter aqui nessa região da veia, e aqui na artéria também vai ter, só que aqui na artéria a composição dela vai ser de músculo, tá? Vai ser uma musculatura lisa, né? Que também vai garantir elasticidade para essa artéria, tá? Por fim, a gente tem a túnica adventícia, que é a parte de fora, tá bom? É a camada mais externa e vai ser forrada aí basicamente por colágeno e por fibras elásticas, né? Então, colágeno e elastina, tá? Esses vasos, eles vão estar presentes em todo o corpo, tá? Seja no dedão do teu pé até o alto da tua cabeça, você vai ter vasos sanguíneos e vão ser eles as artérias, as veias, né? Artérias, veias e os capilares, tá? Aí a gente vai entender a função desses vasos dentro do nosso corpo. Ainda lá no ensino fundamental, não sei vocês, mas eu aprendi isso no ensino fundamental. Se não for no fundamental, foi no médio, tá? Para vocês aí. Mas, enfim, a gente aprendeu lá no ensino fundamental que as artérias são vasos que carregam sangue rico em oxigênio e que as veias são vasos que carregam sangue venoso ou rico em CO2, tá? A partir desse momento, esquece isso. Isso não existe. Não é assim. Está errado, a gente aprendeu errado. Aí a gente vai aprender aqui de novo do jeito certo, tá? A partir de hoje, quando lhe perguntarem o que é uma artéria, você vai dizer que são vasos que transportam sangue para fora do coração, tá? Levam o sangue para os tecidos do corpo, tá? Ou para dentro do pulmão, tá bom?
E todas as artérias, exceto pela artéria pulmonar, carrega sangue rico em O2. Preste atenção, vou dizer de novo. Todas as artérias carregam sangue rico em oxigênio, exceto pelas artérias pulmonares, porque as artérias pulmonares, elas carregam sangue rico em CO2, tá? As artérias, como eu já falei, elas transportam sangue sob alta pressão, né? E elas saem do coração com pressão, o sangue sai do coração com a pressão muito alta por causa do bombeamento, tá? E precisa ter essa pressão alta, né, para poder ter força suficiente para levar o sangue para todo o corpo, tá? Então é por isso que a parede das artérias elas precisam ser mais fortes, precisa ter mais elastina, precisa ter mais colágeno, tá? Que é para aguentar, tá bom? Quando as artérias chegam nos tecidos, chegou lá no tecido, vamos colocar aqui um tecido, sei lá, a parede do estômago, vamos botar assim. Chegou lá no tecido, elas vão se ramificar até ficarem bem pequenininhas, né? Minúsculas, que aí a gente vai deixar de chamar de artéria e passa a chamar de arteríola, tá certo? Preste atenção. A gente tem as veias, as artérias e os capilares, certo? Os capilares, eles podem ser venosos ou arteriais. Quando eles são venosos, a gente vai chamar de vênulas, e quando são arteriais, a gente chama de arteríolas, tá? Então, o sangue foi bombeado pelo coração, pelas artérias, chegou lá no tecido, nos nossos capilares, e esse sangue vai ser deixado lá para sofrer o seu processo metabólico lá nas células, tá? Aí a gente deixa de falar um pouco das artérias e vamos aqui para as veias para a gente entender também a função delas, tá? Como eu já falei, a gente deixa de descrever as veias como vasos que levam sangue venoso, né? Agora a gente descreve as veias como vasos que transportam sangue para dentro do coração, tá? Porque sempre existe uma exceção, e a exceção aqui também está na veia pulmonar, porque a veia pulmonar ela carrega sangue rico em oxigênio, tá? Então eu não posso dizer que todas as veias carregam sangue venoso, porque eu vou estar mentindo, vou estar errada, equivocada. Na verdade, não é bem assim que acontece, tá? Porque as veias pulmonares, elas carregam sangue rico em O2, rico em oxigênio, tá? Eu falei para vocês, e vou falar aqui de novo, que as veias, elas possuem umas válvulas, certo? Essas válvulas, na parte interna das veias, elas vão facilitar o transporte sanguíneo, né? Nas extremidades do nosso corpo, né? Na panturrilha, aqui perto dos pés, a circulação ela é um pouco mais complicada, né? Está muito distante do coração. Então, o que vai impulsionar o sangue de volta para o coração vai ser o movimento dos nossos músculos, tá? E as pessoas tendem a dizer que a gente tem outro coração na panturrilha. A gente não é um coração que tem na panturrilha, não. É musculatura poplítea, tá? A gente tem uma musculatura muito forte aqui na região da panturrilha, que quando a gente faz a movimentação dessa musculatura, ela vai fazer com que o sangue flua de forma mais rápida dentro das nossas veias para voltar para o coração, tá? Quando a gente passa muito tempo sentado, é normal a gente observar os nossos pés um pouco mais inchados, né? Ficam inchados justamente por causa da circulação ali danificada, comprometida, tá bom? Por último, a gente vai entender aqui os capilares, certo? Como eu já falei, os capilares podem ser venosos ou arteriais. Quando eles forem venosos, a gente vai chamar de vênulas, e quando forem arteriais, a gente vai chamar de arteríolas, tá bom? Vão ser vasos com diâmetro muito pequeno
E prestem atenção que essa parte que eu vou falar agora também faz parte da atividade, tá? Das perguntas da atividade. As paredes dos capilares são muito finas, certo? E isso vai garantir as trocas gasosas, vai garantir as trocas de substância, tá? Porque quando chega aqui o capilar, né, digamos no tecido estomacal, ela vai liberar aqui as substâncias que ele trouxe dentro do líquido intersticial, que se você não sabe o que é, não se preocupe, na aula que vem a gente vai entender o que é esse líquido intersticial, tá? Mas já anota aí, é o líquido que fica entre as células, tá certo? Então, os capilares arteriais vão liberar os nutrientes dentro do líquido intersticial e depois que as células utilizarem esses nutrientes e jogarem o gás carbônico para fora, os capilares venosos vão sugar o CO2, tá? Também do líquido intersticial e vai trazer esse CO2 de volta para o coração para poder começar todo o processo de circulação novamente. Fica tranquilo que na aula que vem a gente vai entender a circulação bem direitinho, como é que ela se dá, tá bom? Então aqui ficou um resumão, na verdade, sobre os vasos sanguíneos, certo? Só para a gente entender. As artérias são vasos que transportam sangue do coração para tecidos e para órgãos do corpo. As veias transportam sangue dos tecidos e dos órgãos para dentro do coração, tá? E os capilares são vasos sanguíneos de calibre diminuto, né? De calibre muito pequeno, que vão garantir a troca de substâncias através do processo de difusão, tá? Aqui nas artérias, o sangue é transportado sob alta pressão, nas veias, sobre baixa pressão, e aqui nos capilares vão possuir uma parede muito fina, que vão facilitar a passagem de nutrientes, tá? As artérias possuem túnica íntima média e adventícia. As veias vão possuir túnica íntima, média e adventícia também, e os capilares não possuem a túnica média e adventícia, possuem apenas túnica íntima, tá? Aqui também nas veias vão possuir válvulas, né, ou válvulas, que vão impedir o refluxo do sangue, tá? A gente finaliza a aula por aqui, tá certo? Até... Tá chegando mensagem aqui agora. Maiara quer entrar, a internet caiu, 7 de setembro é feriado, o áudio não tá saindo pra mim, não tô escutando nada, desde o começo da aula, só imagens. Gente, eu sinto muito sobre o áudio, né? Teve muita gente que falou que o áudio não estava saindo, mas a maior parte das pessoas disse que o áudio estava saindo normal, tá? Eu tentei prestar bastante atenção aqui na questão do áudio e não deixei no mute em nenhum momento, então acredito que seja mesmo por causa de alguma coisa na conexão, alguma coisa desse tipo, tá? Mas a gente vai tentar melhorar isso na aula que vem. Se tu não conseguiu ouvir o áudio, assiste a aula no YouTube, tá? Assiste a aula no YouTube para você conseguir assistir a aula com áudio, tá bom? Então, galera, foi isso, tá? Até a próxima aula, segunda-feira, 3 horas, a gente está aqui de novo para finalizar o conteúdo, tá ok? Tchau, tchau, gente.